No ar, Radar de Notícia. Bom dia, 7 horas e 25 minutos. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea. TV Guarulhos, canal 3 na net, é acessível pela internet. tvguarulhos3.com.br. Manhã de terça-feira, 2 de outubro de 2018. Participe, mande sua mensagem, 99507-6900. Vale Torpedo, WhatsApp 99507-6900. Celular nas mãos da Carla Ramaciotti, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Virgílio Rocha, bom dia a todos. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Carla Ramaciotti. Bom dia, nosso ouvinte, telespectador e internauta. Radar de Notícias, o único programa multimídia de Guarulhos. E atenção, já pelos bastidores, o secretário de Justiça de Guarulhos, Ayrton Trevisan, ex-presidente da OAB, entre outras coisas, vamos falar sobre possível pagamento aos ex-comissionados de Guarulhos e também vamos falar sobre atritos pela Ordem dos Advogados do Brasil em Guarulhos. A eleição será em novembro. 7 horas e 26 minutos, atenção para as principais notícias dos principais jornais do país. O Estadão Estado de São Paulo destaca a pesquisa Ibope, divulgada ontem em parceria com a Rede Globo. Bolsonaro sobe 4 pontos e vai a 31%, Haddad fica em 21%. Candidato do PSL alcança seu maior índice na série de pesquisas Ibope, Estado e TV Globo. E candidato do PT mantém a pontuação do levantamento anterior. Terceiro colocado, Ciro Gomes, do PDT, oscila de 12% para 11%. Bom, traduzindo, a pesquisa indica que haverá segundo turno entre o candidato do Bolsonaro e o candidato Haddad, do PT. Pesquisa feita no sábado e domingo, é isso? Sábado e domingo. Interessante que, de certa maneira, captou os protestos, né, que aconteceram no final de semana contra o candidato Bolsonaro. Mesmo assim, houve um crescimento. E mais interessante observar que o Ibope fez uma projeção de votos válidos. E nos votos válidos, o Bolsonaro já aparece com 38% dos votos válidos contra 25% para o candidato do PT, Haddad. Enfim. Nós teremos agora a previsão de grande pesquisa eleitoral do Datafolha na quinta-feira. Deverá ser a última pesquisa antes das eleições. Vamos lá, Lula sabia de esquema da Petrobras, diz Palocci. O juiz Sérgio Moro liberou trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. E os trechos são, né, significativos. Inclusive o PT vai representar o juiz Sérgio Moro por ter quebrado o sigilo dessa delação. Enfim, 1/3 dos médicos deixa a Venezuela. Toffoli chama a ditadura de 1964 de movimento. Movimento, já ouvi falar de regime militar, revolução. Contra-revolução. Agora é movimento. Tá bom. A Folha de São Paulo destaca: Moro abre delação em que Palocci relata propina ao PT. Há 5 dias da eleição, o juiz libera depoimento sobre o Caixa 2 e corrupção na Petrobras. Dias Toffoli proíbe entrevista de Lula à Folha. Isso aqui virou um campeonato de cuspe. Primeiro, o ministro Lewandowski autorizou a Folha de São Paulo a entrevistar o ex-presidente Lula na prisão. Veio o vice-presidente do STF, o ministro Fux, e proibiu a entrevista. Veio Lewandowski e autorizou novamente a entrevista. E agora veio o presidente do Supremo, Dias Toffoli, que tomou a decisão e falou não, só depois das eleições. Enfim, um campeonato, imaginem o clima dentro do Supremo Tribunal Federal. E foi o Moro que disse que se fosse entrevistado pela Folha, teria que ser entrevistado por outros órgãos também? Não, foi o Ministério Público Federal. Público. Ele queria uma coletiva. Cerca de 5.000 pessoas têm deixado a Venezuela por dia, diz a ONU. A Venezuela tem sido uma referência para as eleições brasileiras, né? Fala, Virgílio Rocha. Manchetes do Guarulhos hoje. Maioria da população aprova a concessão do SAAI para a Sabesp. É uma pesquisa do GovNet Opinião, né? Pesquisa pela encomenda do Guarulhos hoje. Tá?
Então o jornal fez uma pesquisa e a pesquisa aponta que a maioria da população é a favor que a Sabesp assuma o serviço do SAI. Isso, apenas 24% dos entrevistados são contra. Blitz da lei seca na cidade autua 52 motoristas por embriaguez durante a última sexta-feira. Até porque aqui em Guarulhos os motoristas não estão acostumados, né, com blitz. Quando acontece, pega mesmo. Olha aí, cartórios eleitorais concluem o processo de lacração das urnas eletrônicas em Guarulhos. Ok. É? Vamos lá. Pronto. Espera só um pouquinho. Carla Ramaciotti, temos mensagens? Temos, Pedro. Vamos lá. Olha, temos muitas reclamações para variar sobre falta de iluminação pública, Pedro. A Eliana do Golpoúva solicita iluminação pública na Avenida Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, mais de um mês que está tudo escuro, à altura do número 3.833, região do Golpoúva. 3.833, Humberto Castelo Branco. Isso. Atenção do diretor Mário Arada. Que mais? E o Cláudio Palermo, no Jardim do Papai, falta de iluminação pública na rua Soldado Otto Unger, em frente ao ponto de ônibus das linhas 261 e 360. Muitos assaltos, ponto de ônibus escuro, então falta aí também segurança pública, aumenta, né, a criminalidade, infelizmente. E o Capitão Bianchini, falta de iluminação na Viela Abas, altura do número 14, Jardim Santa Francisca, atravessa da rua José de Andrade, em frente à Academia Guaru. Também falta de iluminação pública. 3 reclamações de iluminação pública. Já dá música no Fantástico, hein? Brincadeira, hein? Triste. Afinal, a prefeitura já tem uma empresa contratada para fazer essa manutenção, porque nós pagamos, e pagamos todo mês ali na conta de energia a taxa de iluminação pública, a contribuição não, é uma taxa. Cadê a iluminação pública? Piorou muito, hein? E é um assunto que tem que ser tratado com prioridade, né, Pedro? Aumenta aí os assaltos, a criminalidade. Infelizmente, as pessoas que saem cedo para trabalhar e voltam tarde para casa, Verdade. tem muito medo. É sinônimo de segurança, né? Exatamente. 7 horas e 32 minutos. Vamos lá, produção. Vamos lá, Pro Guará, 1 minuto. Com o objetivo de melhorar o relacionamento Tem uma chance da Folha. da cidade. A Pro Guará disponibiliza seus canais de atendimento à população. Bom. A partir de agora, solicitações Linha 13. Não, lê aí da cama. Só. Você pode falar da linha 13. Só isso, e da cama. Fale conosco, @proguarulhos.com.br. Tapa buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de gotas de lodo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Pro Guarulhos. Entre em contato e receba o número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento, telefone 2475-90. Pro Guarulhos, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. 7 horas e 33 minutos, 7h33. Vamos às notícias, manchetes da Folha Metropolitana, Virgílio. A Folha traz. Linha 13 terá trens da estação Aeroporto ao Brás a partir de amanhã. Com tarifa de R$ 4,00. É uma boa tarifa. Tá bom o preço, tá bom. Resta saber qual a duração dessa viagem. E Câmara delibera projeto de lei que autoriza a concessão do SAI à Sabesp. Hoje, né? Sessão de hoje. Pode ser uma sessão tensa, hein? Ainda mais nessa reta final das eleições, né? Bom, 7 horas e 33 minutos, 7h33. Continue participando, mande sua mensagem 99507-6900. Nós vamos a um rápido intervalo. Em seguida, aqui no estúdio, o doutor Ayrton Trevisan, ex-presidente da OAB, atual secretário de Justiça. 2 minutos. 7 horas e 35 minutos, 7h35, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 99507-6900. Já conosco no estúdio, o secretário de Justiça, Ayrton Trevisan. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia aos nossos amigos e telespectadores. Bom, o doutor Ayrton Trevisan primeiro vai falar na qualidade de secretário de Justiça, depois nós vamos falar sobre a OAB, até porque ele foi citado, né? Vem uma disputa pela OAB em novembro e ele foi citado porque é ex-presidente da entidade. Bom, doutor Ayrton, recentemente houve uma reunião lá na Casa Branca, no Bom Clima, em relação aos ex-comissionados. O que foi decidido? Foi decidido que serão pagos os ex-comissionados, na medida da possibilidade orçamentária do município. Como acontece a prescrição agora em dezembro,
A gente vai fazer uma tratativa envolvendo também o sindicato da categoria para gerar um documento que assegure a não prescrição disso e o compromisso de pagamento parcelado. Então nós temos uma novidade aí, já uma definição, serão pagos. Serão pagos, serão pagos. Então é uma questão só de cronograma agora. Questão de cronograma. Agora nós estamos fazendo a apuração desses haveres, porque houve mudança de legislação, então tem gente que de antes teria direito a licenças-prêmio, depois não tem direito a licença-prêmio, mas tem férias, saldo salarial. O que é seguro de ser pago é saldo salarial e férias, e eventualmente 13º a quem não recebeu, isso é certo. Licença-prêmio, esse tipo de coisa vai depender da situação individual e de época de cada um. E aqueles casos em que a pessoa eventualmente esteja sofrendo sindicância, porque há suspeita de que não tenha trabalhado, enfim, esses casos que estão em investigação não serão pagos nesse momento, ao menos não. Agora, isso genericamente, a gente pode ter uma série de detalhes aí no meio que precisam ser tratados. Assim que tiver as rescisões, a gente vai sentar com o sindicato, sentar com alguns representantes dos comissionados, para a gente estabelecer a forma como a prefeitura pode pagar diante do valor que tiver, vamos dizer, de que forma. Um pouco para cada um todo mês, ou vamos pegar aquele pessoal que tem problema de doença, problema mais sério, privilegiar o pagamento, aqueles que ganham menos, enfim, estabelecer alguns critérios de comum acordo para poder fazer esse pagamento. Ontem mesmo saiu uma decisão do Supremo que considerou inconstitucional a lei dos 1941 cargos. Isso influiu em alguma coisa, não? Não, Pedro, não influiu porque ela já era inconstitucional. A grande dúvida, e que aí nós construímos juridicamente, juntamente com o prefeito Guti, eu como secretário, o Sindicato dos Trabalhadores, o STAP, e comissionados, é assim, criar-se a segurança jurídica. Qual vai ser o comportamento dos tribunais, por exemplo, em relação a esses pagamentos, na medida em que a lei foi considerada inconstitucional. E ela já foi considerada aqui em São Paulo, não é? Não é uma novidade essa decisão do Supremo, só confirma a decisão do Tribunal aqui de São Paulo. E aí nós viemos construindo. Eu tenho um ponto de vista pessoal, já devo ter externado até aqui, sou advogado, advoguei na área trabalhista há muito tempo, e eu via com muita segurança pessoal a questão de que aquelas pessoas que têm um trabalho digno, um trabalho honesto, não deixariam de ter o direito de verbas constitucionalmente asseguradas. Agora, eu sou eu não sou a pessoa que decide. Então, a gente esperou algumas decisões dos tribunais, essas decisões vieram confirmando esse ponto de vista, e eu expus ao prefeito esses pontos de vista, e ele chegou à conclusão de que, de fato, haveria condição de segurança jurídica para iniciar esses pagamentos. Eu me lembro muito bem que, no primeiro momento, o senhor ficou desconfortável, o senhor não gostou dessa ideia de não pagamento, até que, enfim, houve uma solução. Virgílio. Trevisan, só para relembrar, quantos são esses comissionados e o total da verba que a prefeitura terá? Então, são cerca de 1.900 e aí, a depender de verificar essas questões relacionadas à licença-prêmio, vai de 15 a 24 milhões aproximadamente. E vocês pretendem fazer um parcelamento, é isso? É a única forma de pagar fazendo um parcelamento. Vai depender o parcelamento do montante que a gente chegar ao final. Bom, outro assunto hoje, a questão da Sabesp e SAAI já está na Câmara Municipal, né? O senhor, legalmente, como é que vê essa possível transição? Olha, eu vejo, normalmente, há várias possibilidades de ser feito, mediante uma concessão, mediante um acordo de cooperação, enfim, há uma série de formas disso ser feito. A lei que foi aprovada, a lei não trata desse detalhe. Ela trata da possibilidade da prefeitura construir, e o SAAI construir juridicamente um instrumento de transferência para a Sabesp. E é lamentável que a gente tenha que fazer isso, mas o tamanho do endividamento e a ausência de capacidade de investimento por parte da prefeitura para cumprir compromisso com o Ministério Público em termos de tratamento de esgoto, enfim, até nos obrigam a essa conclusão. Doutor Ayrton, me permita, os ex-comissionados agora estão mandando mensagens querendo saber se há uma previsão de início de pagamento, pelo menos. Então, nós temos até o dia 15 de novembro para definir isso, e em definindo a gente inicia o pagamento ou em dezembro ou em janeiro. Então, o mais provável que o início do pagamento seja em dezembro, é isso?
Agora, não ponho palavras na minha boca. Sim. É uma possibilidade provável. Uhum. Tá ok. Bom, nós vamos falar agora sobre a OAB. O doutor Ayrton, ex-presidente da OAB, eu entrevistei recentemente aqui o doutor Edson Bello, que é um possível candidato à entidade, em novembro. E ele citou seu nome, doutor Ayrton Trevisan. Disse que a OAB hoje, o senhor é eminência parda na entidade, isso é verdade? Olha, Pedro, eu não vou à OAB, a não ser quando sou convidado. Por exemplo, fui convidado agora em setembro, a subseção fez 42 anos, eu recebi uma homenagem, uma lauda de agradecimento por ter sido presidente, vice-presidente. Bom, se eu pegar aqui um caixote de coisas que eu tenho lá, desde que eu me formei eu trabalho para a OAB. E, enfim, é natural que eu seja homenageado como ex-presidente no momento de festejar 42 anos de existência. Fora isso, eu não compareço à OAB. Agora, Pedro, eu sou aquilo que eu sou e influencio para o bem e para o mal em função de tudo aquilo que eu sempre fui. Essa história do Dr. Bello só é um amor não correspondido, não é outra coisa. Verdade, Pedro, porque eu servi quando eu fui presidente, ele trabalhou comigo e eu era bom. Quando eu deixei de ser presidente e não apoiei o então candidato, nós perdemos juntos as eleições. Eu era bom. Quando ele foi vice do Dr. Calil, eu apoiei o Dr. Calil, eu era bom. Agora eu não sou mais bom. Por quê? Porque eu virei secretário e querer apontar, dizer assim, certas ilações de que eu me vali da OAB para política partidária. Eu saí da OAB em 2009. Eu entrei para apoiar o Guti em 2016. Quer dizer, vai pôr isso na conta da OAB? Não, eu advogo há 30 e poucos anos, eu sou filho da cidade, eu sou uma pessoa conhecida. E esse tipo de comportamento de alguém que vem aqui no programa, que é candidato, eu não sou candidato a nada, e perde todo o tempo que você destinou a ele para falar mal de mim, demonstra que ele não pode ser presidente. Eu disse uma vez que ele tem que ser soldado. Hoje nem sei se soldado ele pode ser, porque ele perde o tom das coisas. Veja, veio aqui falar que a OAB tem que entrar com ações. Ele entrou com as ações, perdeu. Entrou com a ação da passagem de ônibus, perdeu. O juiz diz o quê? Não pode o judiciário interferir na necessidade de reajuste de preço de uma tarifa. Por mais que a gente lamente, o prefeito gostaria que a tarifa fosse zero, mas não dá para ser zero. Aí perde a ação. Aí vem aqui e diz para você, a doutora Márcia entrou com a ação. A doutora Márcia não entrou com a ação. A doutora Márcia foi advogada de alguém que entrou com a ação. E disse que não fechou o hospital por conta dessa ação. A prefeitura não foi nem citada numa liminar, porque isso era uma mentira. O hospital nunca teve no ponto de fechar. Como é que você fecha um hospital com 80 pessoas da UTI? Doutora Márcia Tasquete, é isso? Isso. Ela patrocinou uma ação. Entrou num dia, não, o juiz deu uma liminar para não fechar diante das notícias que ela levou. Ela patrocinando o presidente do staff não, do Conselho Municipal de Saúde, que é diretor do staff. Rogério. E no dia seguinte desistiu da ação. Por que desistiu da ação? Porque não fechou e não ia fechar. Aí você fala, e a OAB fez o que em relação a essas coisas? A OAB não é panfletária, a OAB conversa, a OAB pega um telefone, o presidente, o vice-presidente, conversa com o prefeito, conversa com o secretário de saúde e tem as informações das coisas como elas vão ou não acontecer e saber se precisa ou não de uma ação. Então não pode ser panfletário. Então ele veio aqui, eu anotei quais as ideias dele para a OAB, ele não conseguiu dizer. Ele só conseguiu dizer que vai acolher os advogados. Não sei se vai pôr um berço, um cobertor, alguma coisa para acolher os advogados. Dizer que eu domino a OAB, eu tenho a influência de um ex-presidente. Eu não estou me comparando com o presidente da República, mas o Fernando Henrique até hoje é ouvido depois de 15 anos que deixou de ser presidente. Eu sou ouvido também. As pessoas, quando resolvem ser candidatos, elas normalmente me procuram, ele inclusive, pedindo meu apoio. E é umas conversas que não devia acontecer, porque os quadros não estão definidos. Não sei se o doutor Alexandre de fato vem candidato ou não. E aí ele cria vai explodindo as pontes, né? Vai explodindo as pontes. O doutor Alexandre não sai. Vai ter uma outra candidatura, por exemplo. Ele vem candidato contra alguém. Como é que ele espera ter o meu apoio? Eu não posso apoiar. Por que eu não posso? Porque eu vou ser aquela eminência parda. Trevisan, como é que o senhor avalia o trabalho da OAB na cidade? Por exemplo, ele tem se manifestado
nas questões mais importantes, nos momentos necessários? Aliás, é uma crítica do Belo, diz que não. Olha, a OAB, eu vou falar internamente, tem requisitado cópia de todos os expedientes que dizem respeito aí à cidade, questão de aterro, questões de discussão, questões da compra de livros da Secretaria da Educação, enfim, tem trabalhado normalmente. Eu fui presidente da OAB e sempre a oposição quer pôr uma arma na mão da OAB, porque você de repente é o 10º depois de ninguém. Se você falar a maior verdade do mundo, dependendo de quem você for, ninguém vai te dar ouvido. E se a OAB falar a maior mentira do mundo... Tem peso. Tem peso. Vai perder a credibilidade se for mentira. Mas tem peso. Então as pessoas tendem a querer pôr, a oposição tende a querer pôr. O Décio é um dos críticos da OAB. Mas por quê? O Décio Pompeu, porque ele quer que a OAB pegue um revólver e atire no governo, porque ele tem lá os problemas pessoais dele com o governo. E a OAB não é para fazer isso. Eu fui presidente na época do prefeito Eloy Pietá, tivemos um único processo, eu ligava para o prefeito, resolvia as coisas que precisaria resolver, conversava com ele daquilo que precisava conversar e não precisava ficar panfletando. Né? A OAB não pode ser panfletária. Eu acho que ela tem tido uma atuação normal, na medida em que ela não tem como objetivo somente cuidar desse tipo de coisa. Tem que cuidar do advogado também, que é o viés, vamos dizer, apesar de estar em segundo lugar, quando você pega o artigo 44 da lei da advocacia, o advogado, ela tem que cuidar do advogado e tem feito isso direito e tem feito as pesquisas e apontamentos dentro das comissões, está lá numa comissão de licitações, a avaliação daquele caso dos livros, por exemplo. Bom, doutor Heitor, vou pedir só uma parte, voltando aos ex-comissionados. A Eliana do Golpoúba pergunta se haverá algum tipo de correção dos valores, já que esse assunto está há mais de 1 ano e 10 meses pendente. 1 ano e 10 meses. Então isso vai ser parte das conversas com os comissionados, com o sindicato. Em princípio, não. Em princípio será o valor... O valor original. Tá, ok. Doutor Ailton, tem uma pergunta do doutor Cantagalo, seu colega advogado. Ele pergunta o seguinte: essa polêmica sobre a OAB não estaria sobrando para o senhor, porque o atual presidente, o Alexandre Domingues, não estaria sendo enfático? Está faltando um pouquinho mais de atitude ao Alexandre Domingues? O Alexandre tem uma característica mais contida do que eu. Sim. Eu costumo falar as coisas que eu penso, eu não tenho muita preocupação. Se você me faz uma pergunta mal educada, eu não tenho nenhum motivo para responder para você educadamente. É isso que eu sinto dessa forma. Você tem a mesma consideração que você me deposita. Ele é uma pessoa mais bem educada que eu. Ele não entra nesse tipo de polêmica. O que acontece é que esse discurso, quer emplacar um discurso que não cola. Eu tenho uma história independente de OAB. Fui presidente da OAB, mas eu tenho a minha história antes de ser presidente da OAB. Para eu ser eleito presidente da OAB, eu tinha que ter tido uma história como advogado. E eu tive história como advogado. Então, o que se quer é carimbar uma eventual possibilidade de bom relacionamento, porque eu tenho bom relacionamento com o doutor Alexandre, ótimo relacionamento. Agora, quando eu apoiei, ele sequer era meu amigo. Eu apoiei porque ele era o melhor nome que eu entendia para aquele momento e continuo defendendo. Se ele vier a ser candidato, é o meu candidato. Agora, as pessoas querem estabelecer uma ilação de que a OAB deixa de fazer isso ou fazer aquilo porque o Ayrton Trevisan influencia na OAB. Não, isso não é verdade. Até porque eu sempre pugnei por uma OAB independente. Quando fui presidente, não abri mão disso. Fui convidado pelo prefeito Eloy Pietá para ser secretário na gestão dele, na segunda gestão dele. Não aceitei. De Justiça? Secretário de Justiça. Não aceitei, justamente porque eu era presidente da OAB e ia misturar as coisas. Eu tinha acabado de ser eleito. Então a gente não pode jogar a moral, jogar a dignidade das pessoas numa lata de lixo, como se elas não valessem nada, como se elas fossem sempre passíveis de influência externa. Agora, os bons relacionamentos, eles funcionam como, por exemplo, o doutor Alexandre não precisa marcar 1 hora para falar comigo. Ele pega o telefone e liga para mim. Ele tem meu telefone. Se ele precisar discutir qualquer coisa jurídica, ele liga para mim e discutimos lá. Ele tem lá os pontos de vista dele e eu tenho os meus. E para mim ele tem que ser independente, a OAB tem que ser independente,
Porque os governos, todos os governos, precisam de fiscalização. Não o nosso governo, todos os governos. Todos. E a OAB é uma dessas entidades que faz esse tipo de fiscalização. Então, dizer que eu sou o secretário da injustiça, porque ele tem visto muita injustiça, eu pego a decisão que está aqui, o juiz deu e o tribunal confirmou, de que, por exemplo, a tarifa de ônibus, por mais que se lamente que ela custe o que custa, tanto o juiz quanto o tribunal entenderam que não há elemento nenhum que desautorize o reajuste. Porque alguém sempre paga a conta, não é, Pedro? Quando a gente pensa, e é lamentável que o ônibus precise custar o que custa, só que o subsídio é o subsídio. Cada pessoa que não paga, alguém paga. Cada pessoa que paga meia, alguém paga. Cada vez que não reajusta, alguém paga. Ou vai sair dali, ou vai sair do imposto que você paga, do IPTU, do ISS, vai sair. As pessoas pensam que não estão pagando, mas elas estão pagando de uma forma ou de outra, porque o ônibus não anda de graça. Agora, houve ou não houve promessa do doutor Alexandre Domingues de não ser candidato à reeleição? Não, não houve promessa. Houve uma posição pessoal que ele é contrário à reeleição. É isso que ele manifestou na época, que ele seria contrário. Ele nunca disse que não concorreria, ele disse que é contrário. Só que assim, eu nunca pensei em concorrer à reeleição. E por que concorreu? Porque você está ali. Hoje, por exemplo, você tem um quadro em que ele se viu, está se vendo aí obrigado a sair candidato. Se ele for sair, ele vai sair por conta de não ter conseguido construir alguma coisa que permita que ele não seja candidato. Agora, quando você diz, as pessoas costumam colocar a palavra, você faz um compromisso genérico e as pessoas entendem do jeito que querem entender. O sistema hoje é de mandato de 3 anos, e 3 anos é muito pouco. Então, quando você fala em não ter reeleição, por exemplo, para presidente da República, o mandato sobe para 5, o mandato sobe para 6 anos. Na OAB não seria diferente. Teria que ser uma conversa que alterasse a legislação e permitisse, vamos dizer, um mandato mais comprido sem reeleição. É uma tese interessante. Agora, eu penso o seguinte, quem tem que decidir isso é o eleitor. O eleitor que tem que dizer assim, sou contra a reeleição, não apoio de novo. Teve essa discussão no Facebook esses dias, e há um colega nosso aí que defende a tese, e eu digo, olha, quem tem que definir isso é o eleitor. Eu, como candidato, tenho direito de sair candidato. O eleitor pode não querer que eu seja mais o prefeito, ou o vereador, ou o presidente da OAB, e não votar em mim. Televisão, eu gostaria de atualizar o tema, o assunto aeroporto. Como é que está o relacionamento prefeitura e aeroporto com relação ao IPTU e também aquela ponte do Baquerivu? Boa pergunta. Olha, gente, assim, o IPTU, a prefeitura está cobrando judicialmente, existe uma decisão do Supremo com repercussão geral admitindo a cobrança do IPTU para áreas concessionadas, como é o caso lá. Então, uma discussão jurídica não deve durar muito, porque essas medidas judiciais não devem subir na medida em que tem uma decisão do Supremo. Claro, ninguém gosta de pagar as contas, mas eles, num momento ou no outro, vão ter que pagar. A questão da ponte do Baquerivu, Pedro, é assim, a gente vai falar daquilo que a gente gosta ou daquilo que é possível ser feito. Eu acredito que aquela ponte nunca vai ser aberta. Você fala, por quê? Eu fui sexta-feira até o aeroporto, levar meu filho que ia viajar, e eu estou chegando no aeroporto, e parecia que tinha tido a abertura de alguma coisa lá do outro lado, que estava lotado, o trânsito completamente parado, vindo do aeroporto para cá. Ali só tem trânsito do aeroporto. Se você colocar trânsito local naquele trecho, você vai piorar ainda mais aquela situação da saída do aeroporto. E aquela pista foi feita para servir o aeroporto. Por isso que ela termina ali no aeroporto. A saída, na minha opinião, é buscar, junto no airport, enfim, junto ao poder concedente, o pagamento de medida mitigadora. Por exemplo, a construção de uma marginal do Baquerivu, que venha desde lá do Seródio, desde lá da avenida da Estrada de Nazaré, vamos dizer assim, grosseiramente, né? Uma alternativa. Claro, uma alternativa, e uma alternativa decente, porque hoje tem lá aquela avenida beirando ali as Malvinas, ali, João Jamil Zarif, se não me engano, que ela não dá condições adequadas para a população. Então teria que ter isso. Agora,
O problema ali não está na ponte, fundamentalmente. E isso é uma opinião pessoal minha, né? Como guarulhense, como conhecedor, conheço o lugar, conheço a avenida, conheço ali. O problema é que aquela pista foi feita para servir o aeroporto e o trânsito local vai impedir que o aeroporto funcione adequadamente na medida em que ela já é superlotada somente com o trânsito do aeroporto. A minha esposa disse para mim, de onde estão vindo todos esses carros? Sexta-feira agora. Eu falei, eles estão vindo de dentro do aeroporto. Como? Eu falei, não tem saída para outro lugar. Até porque o transporte coletivo para o aeroporto é deficiente também, né? Deficiente também. Então, você sai do Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo de Milão. Você vai cai no aeroporto de Milão, talvez 80 quilômetros de Milão ou 60 quilômetros de Milão, ele não é dentro de Milão, o aeroporto. Você desceu do avião, você desce uma escada, compra um bilhete de trem, um trem confortável, te leva até uma estação de metrô, você desce do trem, pega um metrô, vai para o centro de Milão, em 40 minutos, uma hora depois do voo, você está sem táxi, sem ônibus, sem nada, no centro da cidade. Se a gente tivesse opções dessas aí, aquelas avenidas até não seriam tão cheias como são. Bom, em cima do horário, obrigado, doutor Ayrton Trevisan, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Pedro. Obrigado. Ok. 7 horas e 57 minutos, algum destaque final, Virgílio? Não, tranquilo. E o Flamengo? O Flamengo, infelizmente, não classificou, né? Empatou. E o São José também empatou o jogo dele, então fica por ano que vem. Que jogou? 2019? 2019. Ânimo, rapazes. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser.